Un aplauso al pastor Antonio desde Brasil. La pastora quisiera que estuviera también, pero tiene el niño ahí, Mateo. Y el pastor Pedro, que va a venir el traductor, va a ser el traductor de nosotros. Ellos, no sé si ustedes pueden ver, pero ellos ya pertenecen a Misión Internacional y tienen su chaqueta y todo. Amor, vamos a presentar a esta familia. Mateo, tan bello. ¿Quiere decir algo, mi amor, con el micrófono? Nunca. No se ve. Prende. Hello? Ok. Ustedes saben que Brasil fue nuestro primer viaje a nivel ministerial, ¿verdad que sí? Y nosotros no sabíamos a qué íbamos, ni a dónde íbamos. Y yo, siendo americana, me gusta mucho lo que es planificar todo. Saber dónde voy a estar, saber dónde voy a comer, saber dónde me voy a quedar, ¿verdad? Saber todo, tenerlo todo agendado. Y fue un reto para mí ir a Brasil sin saber con quiénes íbamos, ni a dónde íbamos, ni nada. Y esta familia honró a mi esposo y a mí, y a los pastores Carlos y la pastora Jenny, de una manera que yo jamás me iba a imaginar. Ha sido una bendición conocerles. Esta pastora es una pastora, nos puso una mesa que parecía de un cuento de hadas. Y yo de verdad que yo los honro, yo los bendigo. Esta es su casa. Tienen una familia aquí en España. Amén. Le amamos y lo bendecimos. Gloria a Dios. Qué bonito. Y es una leedora de libros, ¿verdad? Ay, sí. ¿Cuántos libros tiene leído ya? ¿Cuántos libros de San Pérez? O ano passado, 235 livros. Ano passado, 275. Sí. 235 libros. Fue una inspiración para mí. Fue una inspiración para mí y también para la pastora Jenny, porque cuando vimos todo lo que esta pastora lee, nosotros dijimos, no, pero tenemos que ponerle, ¿verdad?, hacer más. Y yo me he comprometido conmigo misma. Hay algunas mujeres aquí que saben que yo me he comprometido con leer más este año, ¿verdad? Sí, a favor de lo que yo vi que hace la pastora Mercedes, es verdad. Ella tiene su Instagram donde muchas personas la siguen, recomienda libros, también da estudios bíblicos. Veo que ella también lleva como, no sé, veo algo como con niños también, que hay como para niños también, y es una bendición. Yo entiendo su portugués. No lo sé contestar en portugués, pero yo entiendo ya lo que fala, y no, es una bendición para mí de tenerles aquí, ¿sí? Amén. Bueno, muy bien, antes de que presentemos al pastor, hay una persona que no se presentó, que subió sin que lo llamaran, pero es que este hombre es de la casa. Y un aplauso a Pedro, que está aquí. Él es de la casa
Y él el año pasado nos bendijo durante un mes completo en esta casa. Y otro día que viniera aquí vino y nos ayudó bastante en ese mes completo. Ya lo de la casa, los que lo conocen saben el amor que es. Y él nada más es pequeño, pero es grande. Pastor, Dios te bendiga, te quiero. Te quiero, te amo. Gracias por ayudarnos. ¿Ok? El micrófono, mi amor. Él vino preparado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, iglesia. Glória a Deus. Eu acho que Yo creo que estaria num lugar completamente fora da vontade de Deus yo estaría en un lugar fuera de la voluntad de Dios se não estivesse si aqui yo no na estuviera Espanha aquí nesses en dias. España en estos días. E que alegria, Y qué alegría, que presente de Deus qué regalo de Dios. conhecer os pastores de vocês. Conocer los pastores de ustedes. Às vezes nós não valorizamos aquilo que está perto. A veces no valoramos lo que está cerca. A gente teve uma perda Nosotros hemos perdido do nosso pastor, o apóstolo un Giamar. pastor, nuestro apóstol Giamar, E que tristeza no meu coração. y que esta tristeza en mi corazón. Quantas oportunidades eu tive Cuántas oportunidades eu tuve de estar mais próximo a de ele, estar más cerca de él, de viajar mais com de ele. viajar más con él. Era um sonho dele, Era el sueño de él. desde que conheci. Desde que lo conocí, Ele queria que eu viajasse mais com ele. quería que yo viajara más con él. Até mesmo para vir aqui na Espanha visitá-lo. Hasta mismo para venir en España a visitarlo. Eu falei, não, Él depois. dice, no, después, Não, mês que vem. el próximo mes. Não chegou. No llegó. Eu tive que vir Yo tuve que venir agora. ahora. Então a gente nunca sabe Entonces nosotros nunca sabemos a hora de Deus. la hora de Dios. Por isso temos que aproveitar todas as Por oportunidades. eso debemos aprovechar todas las Às vezes não oportunidades. valorizamos, está tão perto de A nós. veces no valoramos A aquilo que gente está fala, cerca de não, nosotros. mas fulano é melhor. Decimos, no, el otro es mejor. Isso é normal. Esto es normal. A Bíblia diz que Jesus, La Biblia dice que Jesús también, na sua terra, en su tierra não pôde fazer nada. no pudo hacer O nada. povo não queria. Porque la Esse carpinteiro, não, esse não é homem de Deus. no es hombre de Dios. Não que eu pensava assim do meu No que pastor, yo pensaba así de mi pastor, mas eu sempre procurei honrar. pero yo siempre busqué E creio que sempre honrei, y creo que yo siempre porque aprendi com ele. porque he aprendido con él. Mas eu poderia ter feito Pero mais. yo podría haber hecho más. Então sempre eu e você podemos fazer um pouco Entonces mais. siempre podemos hacer algo más. Então que Deus abençoe pastor René, Que Deus bendiga pastora pastor René, Lisa. pastora Lisa. Que presente de Deus. Que regalo de Deus. E esse presente de Deus foi uma conexão do Fue la apóstolo Jean, conexión del apóstol Jean, que havia hablado que había hablado de nós outros para de ele nosotros para él, e também deles para nós. de él para nosotros. Ele dizia: você tem que conhecer Ustedes tienen que conocer Pastor Carlos Hugo, Pastor Carlos Hugo, Pastor René, Pastor René, os irmãos da los Espanha. hermanos de España. São muito lindos. Son muy hermosos. Aí eu falei: sim, um dia vamos Sí, conhecer. ya vamos a conocer. Mas como Deus é tão bom, Pero como Dios es tan bueno, levou eles no Brasil llevó a ellos a e Brasil, agora nos trouxe para cá. ahora nos trajo acá. E agora estamos divididos. Y ahora estamos divididos. Já não queremos voltar Ya no no Brasil. queremos volver ya. Amamos tanto. Já fazemos parte da igreja. Ya somos parte de la iglesia. Qué bendición. Pastor Cleber, Deus abençoe Gracias. por ter se disponibilizado Dispuso a estar junto a estar conosco junto con para nosotros podermos glorificar o nome do para Senhor. poder glorificar Que a Dios. privilégio, Qué privilegio. que honra. Qué honra. Deus abençoe a tua vida. Dios te bendiga. Que alegria conhecer mais uma família que vai morar no céu. Alegría conocer más parte de una familia que va a vivir en el cielo. Que Deus abençoe muito a tua Que vida. Dios te bendiga mucho. Amém? Amén. Pode se sentar. Toma asiento, por favor. Eu estava
lá na casa do pastor René. Yo estaba en la casa del pastor René. Nós estamos lá como rei. Nosotros estábamos ahí como un rey. Nossa, a gente ficou todo maravilhado. Y nos quedamos maravillados. Não fizemos nada para eles no Brasil, não. No hicimos nada para ellos en Brasil. Eles que estão fazendo por nós. Ellos que estaban haciendo por nosotros. Agora, quando eles foram ao Brasil, Pero cuando fuera a Brasil, eu já estava pensando, meu yo Deus, estaba pensando, mi Dios, como vou fazer? ¿cómo haré? Vou ter que me virar. Yo tendré que hacer algo. Preciso honrá-los. Necesito honrar. E já convidei Y ya invité para que eles possam estar no Brasil. para que ellos puedan volver a E Brasil. você também. Pode ir. Ustedes también pueden ver. Vamos fazer uma grande cruzada Vamos a hacer una gran em cruzada nossa cidade en nuestra ciudad para glorificar o nome do Senhor. para glorificar el E a Señor. igreja é uma visão Y la iglesia es una visión internacional. internacional. Vai ter no Brasil também. Eu fico muito maravilhado com as histórias Yo da me Bíblia, quedo muy maravillado con las historias de la porque Biblia, é a palavra de Deus. porque es la palabra de Dios. É Deus falando comigo e com Es Dios você. hablando conmigo y contigo. E até eu perguntei se a minha esposa queria pregar. Entonces esta pregunta es si mi esposa quiere. Eu acho que é depois que ela quer dar uma palavra. Yo creo que después era que ella habrá algo. Lê 237 livros por ano. 237 libros. Imagina o conteúdo que tem ali dentro. Imaginen cuánto tiene ahí adentro. Quando põe pra fora uma Cuando metralhadora. pone afuera es una metralleta. Só que fica escondida. Pero se queda. Mas é assim mesmo, Davi Pero es estava así. escondido. David estaba ahí. Quando o apóstolo Giamar me convidava, Cuando el apóstol Giamar que me eu invitaba, procurava ficar escondido. yo buscaba estar oculto. Uma vez viajei com ele para Espanha, em Madrid A Espanha, aquí en Madrid, e Portugal. en Portugal, E ele me apresentou na igreja. y me presentó en la iglesia. Falou que eu ia ter uma oportunidade. Yo voy a tener una oportunidad. Eu inventei uma ligação. Y yo busqué una llamada Corri para fora da y igreja. salí fuera de la iglesia Fiquei esperando. y me quedé esperando. Quando o pastor passou para uma outra pessoa, Cuando el pastor pasó la oportunidad a aí otra eu fui persona, entrando bem y quietinho, yo entré bien despacito, me escondendo, ocultándome, não queria falar. no quería hablar. Aí de repente, Y de repente o pastor me viu. el pastor me vio. Antônio, acompanhando o Giamar, que vem cá. ¿Dónde está acompañando a llamar que venga acá? Aí eu fui e eu fui tremendo. Deus, Dios, obrigado por estar aqui. gracias por estar aquí. E não saiu mais nada. Y no salió nada más. Estava travado. Estaba tendido ahí. Mas ontem eu falei Pero ayer hablé. que coisas que acontecem com a minha e com a tua ¿Qué vida, cosa que acontece con nosotros que às vezes a gente não consegue entender. que nosotros no entendemos? E eu descobri Y yo descubrí desse bloqueio que havia na minha vida, de este porqué que había en mi vida, que aconteceu na escola, que pasó en la escuela, com professores. con profesores. Porque eu nasci numa família onde meu pai teve 10 filhos, Yo vengo de una familia donde mi papá tuvo 10 hijos, no interior do Rio Grande do Sul, en el campo, ahí en el Río Grande del Sur, Brasil, en Brasil, e uma família muito humilde, una familia muy humilde, daqueles que praticamente tinha que ter o almoço, de aquel que almorzaba, mas não sabia se iria jantar. pero no sabía si iba a cenar. Aí eu fui estudar numa escola, Entonces fui a estudiar, en la escuela, onde era cercado, a donde era cerca, ahí com muitos fazendeiros, había muchos os hacendados, colegas de aula, los amigos de clase eram todos riquinhos, eran de mucho dinero e eu y yo muito humilde. muy humilde. Ia na escola com muito frio, no sul do Brasil faz muito frio, en Brasil hace- gelo, hay mucha nieve, hielo, ia de chinelinho havaiana, iba de chanclas pisando em cima do gelo. y pisando sobre el hielo. Chegava na escola, Llegaba a la escuela para aquecer, para calentar los tinha um fogareiro, había un fuego, aí a professora ligava o fogareiro para ficar um pouquinho ella perto do prendía fogareiro, este encendedor para não tinha roupa, no tenía ropas. e aí muitas das vezes quando tinha que fazer uma apresentação na frente, ao quadro, Y cuando tenía que hacer una presentación delante, a professora dizia, la profesora Él decía, no, él no él puede. él no puede. porque
não tinha roupa boa, era sempre com a mesma Una roupa. buena ropa, siempre era la misma. Nunca havia ido em dentista. Nunca había Nós ido a morávamos na dentista. roça. Vivíamos en el campo E isso foi gerando um bloqueio. y esto fue entrando un bloqueo. Eu procurava me esconder. Yo buscaba ocultarme. Tinha medo de pessoas. Tenía miedo de personas. Com 11 anos de idade, 11 años de edad. aí eu saí da roça Yo salí del campo. e fui para uma pequena cidade como essa. Fui para un pequeño pueblo como este. 15 mil habitantes, 20 15.000 mil. habitantes. ¿Ve? Ontem eu fiquei feliz porque o Ahí pastor estoy René feliz porque el pastor René disse que aqui tem apenas um sinaleiro. tiene solamente un semáforo. Eu falei, ganhou, na cidade que eu nasci não tem nenhum. En mi ciudad no tiene ninguno. Aí eu fiquei feliz. Entonces você é feliz. Falei, tá bom. Está bien. E aí eu fui estudar Y novamente. ahí volví a estudiar. Me colocaram numa sala de aula Ser en una clase onde só tinha rico. donde solo tenía gente rica. Aí, como o meu nome é Antônio, Entonces, como mi nombre es Antonio, antigamente tinha que ir pela letra, antes iba por la letra. colocar em primeiro da classe. Pues era el primero en la clase. Aí mandava eu sentar na primeira, Y me mandaba a sentar en la eu primera escondia lá pro fundo. Y yo me ocultaba ahí iba hacia atrás. Até que esqueceram de mim Hasta que se olvidaron de mí e me deixaram lá no y me fundo dejaron mesmo. allá al fondo. Eu tinha muito medo. Y yo tenía mucho miedo. Quando eu tinha horário de recreio, Y en el momento de salir de recreo, aí eu via todos os alunos, y yo veía a todos los alumnos. iam no lanchonete, Ahí salía para comer. comprar. Gloria a Dios. Desculpa. Eles iam comprar as coisas para comer, Eles iban a comprar las cosas tomar para comer, sorvete, tomar su helado. e eu ficava na parede escondido. Y yo me quedaba en la E pared. ninguém chegava. Y nadie se acercaba. Não tinha nenhum colega No había ningún amigo que aproximava. que se acercaba a mí. Eu lembro que um dia eu estava encostado na parede, Me acuerdo de un día que estaba cerca de la pared. aí chegou um menino, Se acercou un niño. e eu sabia que ele era filho de rico, Y yo sabía que él era hijo de rico. mas ele chegou muito humilde Pero él muy e humilde. começou a conversar comigo. Comenzó a conversar conmigo. Aí eu falei, aonde você estuda? Y yo pregunté, ¿a dónde estudias? Ele, na mesma sala que En la eu. misma clase que la tuya. Eu não olhava, Y yo no eu só miraba. olhava para baixo. Miraba hacia abajo. E há pouco tempo atrás, Y hace poco tiempo tem uma funcionária que trabalha comigo há muitos anos, hay una empleada mía que trabaja conmigo muchos años. e ela me contou um testemunho Y ella me contó un testimonio de um ex-funcionário nosso, de un otro empleado de nosotros que ele contou para ela que contó para ella que ele me conheceu eu limpando um banheiro que me conoció limpiando, trapeando el baño, e que ele tentava conversar comigo intentaba conversar e conmigo eu não olhava para y ele. yo no miraba a los ojos. E o tempo foi passando, Pasó el tiempo, aí esse rapaz fez amizade comigo. entonces ese muchacho hizo amistad conmigo, Ele era uma pessoa muito agradável era muy e agradable, ele começou a conversar comigo comenzó a conversar e conmigo, eu comecei a me soltar a conversar com ele. me solté con él, conversé. Ele era caminhoneiro Era un camionero e eu trabalhava nesse restaurante y limpando. yo trabajaba en este restaurante limpiando. E aí um dia eu brinquei com ele, Y un día yo jugando con él, eu falei, você é um caminhoneiro, tú eres un camionero, mas você é uma pessoa muito legal, pero tú eres muy bueno. porque eu morava distante da minha família. Yo vivía lejos de mi familia, Então quando chegava alguém no lugar, entonces cuando alguien se llegaba al lugar, só para você entender, e queria poder ajudar meus pais, quería poder ayudar a mis padres. e foi nesse momento que eu conheci essa Y pessoa, en este momento fue que conocí a esta persona limpando o banheiro. trapeando el baño. Quando ele passava ali, Entonces cuando él se acercaba ahí, eu ficava feliz porque ele conversava comigo. porque él hablaba, Aí eu me alegrava porque era como um me irmão. alegraba porque era como mi hermano. Aí um dia eu disse para ele, Entonces un día yo le dije, um dia eu vou comprar um caminhão, você vai trabalhar para mim. voy a comprar un camión, tú vas a trabajar para mí. E ele olhou para mí e Y disse, él le dijo, se um dia acontecer, si un día esto pasa, eu largo tudo que eu estou fazendo yo dejo todo lo que hago, e eu vou trabalhar com y yo voy você. a trabajar contigo. E aí a funcionária minha me contando o testemunho, Entonces mi empleado contando el testimonio, que ele me viu no banheiro que él me vio en el baño e
E aí o tempo foi passando el tiempo pasando e Deus mudou a história. y Dios cambió la historia. Quantos creem que Deus tem vitória para a ¿Cuántos tua creen vida? que Dios tiene victoria para tu vida? Quantos creem que Deus pode te tirar do ¿Cuántos vale creen que Dios puede sacarte del e te valle colocar no alto? y ponerte arriba? Quantos creem que Deus é um Deus que exalta ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que exalta o humilhado? al humillado, al humilde? Por isso a importância Por eso es importante de eu e você de que tú y yo sermos fiel a Deus. seamos fieles a Dios. Porque quando nós. A Bíblia diz que quando eu e você adoramos a Deus, La Biblia dice cuando nosotros adoramos a Dios, quando eu e você glorificamos o nome dEle, glorificamos a Él, quando nós honramos Ele, nosotros honramos a Dios. aí Ele diz: quando você me honra, Cuando tú me honras, o meu Pai te honrará. mi Padre te honrará. Então, quando você honra a Deus, Cuando tú honras a Dios, você recebe honra de Deus, recibe honra de porque Dios. você está honrando Porque tú estás honrando e ali trabalhando, y ahí trabajando e o tempo foi passando y el tiempo fue pasando e Deus começou a mudar. y Dios comenzó a cambiar. Chegou o dia da vitória. Llegó el día de la victoria. Como está chegando na vida de muitos. ¿Cómo está llegando la vida de Às muchos? vezes tem pessoas aqui que estão esperando por tanto tempo. Hay personas aquí que están esperando así. Às vezes você pode dizer: Deus, Hay veces tú puedes decir, Dios, eu tenho uma yo promessa tengo una promesa. e não está nada acontecendo. No pasa nada. Mas creia que tem um Deus Todo-Poderoso, Pero creo que hay un Dios que Ele se todopoderoso. levanta do trono. Se levanta de su E a trono. palavra de Deus diz que ainda que a mãe Y ahí dice que aún su madre, esqueça do seu filho que ainda está vendo, porque aún está amamentando. mas eu jamais esquecerei de ti, Yo jamás Jesus Senhor. Sí, dice el Señor. Aleluia! Esse é o Deus que eu e você servimos. Es el Dios que nosotros servimos. Contei tudo isso para você ver como é possível Todo eso para que tú veas cómo es posible. nós vencermos etapas da nossa vida. Nosotros vencemos etapas de nuestra vida. Uma criança oprimida, Un niño oprimido que tinha medo de tudo, que tenía miedo de todo, Deus me exaltou. Dios me exaltó. Hoje eu estou aqui. Hoy está aquí. Eu não sei como eu glorificar o nome do Senhor. Yo no sé cómo glorificar al Fala, Señor. Senhor, o que eu posso fazer para ti? Señor, ¿qué puedo hacer para ti? A minha oração com Deus é: Deus, Mi oración con Dios es o que o Dios. Senhor quer que eu faça? ¿Qué quiere que yo haga? Coloco-me em tuas mãos. Ponga en tus manos. Então muitas das vezes a gente Entonces, muchas de las veces agradece pouco nosotros agradecemos poco e murmuramos y muito. murmuramos mucho. Precisamos glorificar mais a Deus. Necesitamos glorificar más a Dios. A Bíblia diz que Deus tirou o povo Dios dijo que la Biblia dice que Dios quitó el pueblo do Egito del Egipto com a sua mão poderosa. con su mano poderosa. Povo que vendo milagres todos os dias, Pueblo que veía milagros todos los días, comendo o maná do céu. comiendo el maná del cielo. Depois o povo começou a reclamar. Después el pueblo comenzó a reclamar. Esqueceram que eles eram escravos. Olvidaron que eran esclavos. Tem pessoas que às vezes é escrava Hay personas que a veces es esclava e se liberta, y se liberta, mas não liberta da alma. pero no se liberan del alma. Às vezes a pessoa, Deus já tirou do lugar, Dios quitó del lugar, tirou do Egito, quitó del Egipto, tirou do mundo de lama, quitó del lodo, do pecado, del pecado. e muitas vezes a pessoa quer voltar. Y muchas veces las personas Sin que saudade. le extraña. Isso aconteceu com o povo. Esto aconteció con el pueblo. Imagina comigo, Imagínate conmigo. comendo maná do céu, Es comiendo del maná del cielo, sentindo saudade da cebola do Egito. extrañando la cebolla del Egipto. Em vez de glorificar o nome do Senhor, En lugar de glorificar a Dios, eles começaram a murmurar. y comenzaron a murmurar. Glorifique a Deus por aquilo que você tem, Glorifique a Dios por lo que tú tienes, não por aquilo que você não no tem. por aquello que no tienes. Glorifique Ele hoje por aquilo que você tem. Glorifica hoy por lo que tú tienes. Glorifica Ele pela tua saúde. Glorifica por tu salud. Glorifica Ele pela tua igreja. Glorifica Ele porque tem alguém Glorifica por tener algo. orando pela tua vida. Orando por tu vida. Glorifica Ele Glorifica a Él. porque tem alguém Porque hay algo. pagando o preço pela tua vida. Precio por Em oração, clamando. y clamó. E muitas
devemos valorizar as pequenas La Biblia coisas. dice que nosotros debemos dar Quando você é fiel no pouco, Cuando tú eres fiel en poco, Deus vai te colocar no muito. Dios te pondrá en mucho. Não olhe para aquilo que você não tem. No mira para aquello que tú no tienes. Glorifique hoje para aquilo que você tem. Glorifique hoy por aquello que tú Quando você tienes. glorifica Ele por aquilo que você tem, Tú glorifica Él por lo que por aquilo tienes, que Ele tem te dado, por lo que te ha dado. Ele pode te colocar em lugares altos. Él te puede poner en lugar. Ele pode mudar a tua história. Él puede ponerte en Às vezes tem lugar. pessoas aqui A veces hay personas aquí que passou momentos difíceis, que pasó momentos difíciles. foi humilhado, Fue humillado, traído, traicionado, sofrido. sufrido. Mas nessa manhã, Pero en esta mañana eu quero dizer para você, yo te quiero decir, e contei a minha história, y conté en mi historia, como é possível cómo es posible confiar e crer confiar y creer num Deus que pode mudar a história na minha e na tua vida. en Dios que puede cambiar Um historia. Deus que pode pegar e te tirar. Un Dios que te puede sacar. É um momento, Es un é momento, um segundo. es un segundo. Para Deus mudar a tua Para história, Dios cambiar tu historia, é que nós olhamos o agora. es porque nosotros miramos ahora. Aí Deus está dizendo, meu filho, Y Dios está eu diciendo, tenho um horizonte para ti. yo tengo un horizonte. Não olhe para agora. No miras para el momento. Eu tenho coisa maior para fazer na tua Tengo vida. cosas más grandes para hacer en tu vida. E isso que Deus tem para fazer. Eso es lo que Dios tiene para hacer. Como aí, só para resumir, contando um pouco do meu testemunho, Quiero resumir un poco de mi testimonio. trabalhando ali de faxineiro, Trabajando ahí de trapeador, limpiando, aí procurando sempre ser fiel, pero buscando siempre ser fiel. procurando sempre honrar. Pero buscando siempre honrar. Não importa onde você No esteja, importa a dónde estés. honra a pessoa que você trabalha, Honra a aquel que tú trabajas para él. honra a tua igreja, Honra tu iglesia. honra teus líderes. Honra a tus líderes. Eu sempre digo que quando a pessoa age dessa maneira, Siempre digo que cuando una persona actúa de esta forma, nada o segura. nada lo detiene. Porque o Senhor diz, Porque el Señor dice, você não está fazendo nada para o homem, tú no estás haciendo nada para el hombre, fazendo para Deus. estás haciendo para Dios. Quando você age assim, Y cuando tú actúas así, aí o Pai te honra, ahí el Padre te porque Ele está vendo o teu esforço, porque Él está viendo tu está esfuerzo, vendo a tua dignidade, está viendo tu está dignidad, vendo a tua lealdade, está viendo tu lealtad, está vendo o teu compromisso com a obra dele. está viendo tu compromiso con su obra. Aí as pessoas podem te esquecer, Eso las personas pueden olvidar. pode ninguém olhar para você, Nadie puede ver, nadie. Mas Deus quizás se levanta do pero trono. Dios te levanta. porque Ele diz, a palavra dele diz Porque la palabra de Él que dice os olhos do Senhor que los ojos del Señor estão para cima e para baixo, están hacia arriba y hacia abajo, procurando alguém buscando a alguien para que Ele possa para que Él pueda manifestar manifestar o seu poder. su poder. Tem alguém aqui nessa manhã que Deus quer manifestar o seu poder? Hay alguien que Aleluia! manifesta su poder. Ei, Que manifesta su poder. Amén. agora você imagina os olhos do Senhor nessa manhã, Ahora imagínense el olhando corazón de aqui Dios, para a igreja, visão para as dando nações. para la iglesia visión para las naciones. Aí Ele olha e diz, Y Él dice, é você, eres é tú, você, es tú, você tem me honrado. tú me has honrado. E chegou a hora Y llegó la hora do meu Pai te honrar. de mi Padre. É isso que Deus fez. Quando eu pego eu fico maravilhado com as histórias na palavra de A Deus, veces yo me quedo maravillado con las historias de la palabra de Dios. de pessoas que romperam, De personas que rompieron, pessoas que tinham medo, de personas que tenían miedo, mas a maneira que buscaram a Deus, cuando buscaron a Dios, tiveram a sua história mudada. cambiaron la historia. E por que não fazer com nós? ¿Y por qué no hacer con Se Ele diz que Ele é um Deus que eu não mudo, Él dice que es un Dios que no eu sou o mesmo ontem, Yo soy el mismo de sou o ayer, mesmo Deus hoje e sou o mesmo Deus eternamente. siempre. Ele é Deus, Ele não muda. No cambia. O que Ele fez lá atrás, Lo que hizo hacia atrás, Ele pode fazer hoje, Él hace hoy, porque Ele é o mesmo Deus. porque Él es el mismo Dios. Quantos creem ¿Cuántos creen? no Deus que tudo pode? Un Dios que todo puede. Trabalhando nesse lugar, honrando, Trabajando en este lugar y honrando, receba a honra. reciba la Em honra nome de del profeta en Jesus. nombre de Jesús.
faxineiro, de trapeador, limpiando, balconista, aí trabalhando, balconista, trabalhando, atendendo, atendendo, passando por todos os testes. passando por todas as pruebas aí. Quantos creem que Deus te testa? Quantos querem que Deus prueba uno? Testa a nossa fidelidade. Prueba nuestra fidelidade. Quando você é uma pessoa livre, Quando tu eres livre, quando chega o momento de ofertar, quando chega o momento de ofrendar, você não fala assim, não, não diz não. já vem, Já pedi. pedi. Você glorifica Tu glorifica pela oportunidade por la de oportunidade poder dar. de poder dar. Porque quando você dá, a Bíblia diz, Quando tu dá, é muito melhor que receber. é muito melhor que receber. Então isso é uma pessoa livre. Esta é uma pessoa livre. Livre para adorar, Livre para adorar, livre para glorificar, para glorificar, livre para servir a Deus. para servir a E Ele Deus. te fez livre. E Ele te hizo livre. Você não é mais escravo, Não és mais escravo. você não está amarrado a nada, Não está detenido a porque a nada. Bíblia diz que Cristo te libertou, Cristo te libertou. verdadeiramente sois livre. Verdadeiramente Você é livre, eres livre. nada pode te parar. Nada pode detener. Aleluia. Aleluia. Aí Deus começou a mudar a história Então, se Deus começou a cambiar a história, e foi abençoando, foi bendecindo, foi dando coisas, foi dando-me muitas coisas, porque você e você precisamos entender: porque tu e eu necessitamos entender. vida Vida vale mais que coisas. vale mais que coisas. Ele pode te abençoar, Te pode bendecir. ele pode mudar a tua história hoje, E a tua história hoje, desde que você desde que não esqueça tu não te olvides de glorificar de glorificar o nome dele. o nome dele. Deuteronômio 8:18, Deuteronômio 8:18 ele diz: antes te lembrará diz: antes de acordar do Senhor o teu do Deus, Senhor tu Deus, que é ele que te dá força, Ele que te dá ele força, que te dá sabedoria que te dá para sabedoria, você adquirir, para que tu para tenhas, você romper. para que tu E rompas. ele tem prazer no rompimento meu e seu. Ele tem prazer que nós rompamos. Por quê? Por quê? Imagina Deus abençoando mais e mais a tua vida. Que Deus bendecindo mais e mais a tua vida. A obra dele vai mais e mais, vai romper, crescendo. Tua obra para mais e mais. Se o nosso coração assim está, Se no nosso coração não tem por que Deus não derramar bênção sem medida na tua vida. não é porque Deus não derramou Ninguém creu, ninguém creu, ninguém creu. Nada creu, nada creu. Oh, oh. Aí chegou o dia da honra, Então chegou o dia da honra, onde o homem me esqueceu, aonde o homem me olvidou, mas Deus não esqueceu. pero Deus não me olvidou. Aí que Deus começou Então Deus começou a trazer bênçãos, a trazer as bendições, a largar fronteira. a ensanchar as fronteiras. Que eu olho para trás e falo: Senhor, Eu miro hacia atrás e digo: Senhor, não tinha como isso ter não acontecido. havia como isto Eu acontecer. tinha medo de tudo. Eu tinha medo de todo. Eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de falar. Como isso era possível? Como que isso era possível? Às vezes é assim. Às vezes assim, Deus te faz uma promessa, Deus te hace uma promessa. aí você olha com os teus olhos E mira com tus ojos. e você diz: mas isso é impossível. Dice: não, isso é impossível. Por isso que Paulo diz Por isso que Paulo diz que você não é aquilo que você vê, que tu não eres aquilo que tu vês, mas aquilo que você crê. pero aquilo que tu crees. Se você crê nas promessas do Senhor, Se crees nas promessas, elas vão te alcançar. elas te vão alcançar. O Salmo 109 El diz Salmo 109 diz que o povo amou mais a maldição que el pueblo amó más la maldición e ignorou a bênção. y ignoró la bendición. Por ter ignorado a bênção, a bênção se afastou. bendición E amaram a maldição, y amaron la a maldición. maldição veio. Y la maldición Então no ame as bênçãos do Senhor. Tem conquista de Deus para a tua Hay vida. conquista de Dios para tu vida. A promessa de Deus para a tua vida. Hay promesa de Dios para tu vida. Eu vou ter que ler um versículo, senão eu vou ficar só nas minhas palavras. Yo voy a tener que leer un versículo para no quedar solo en mi palabra. Pastor Clélio, pode colocar Abacuque 3, Habacuc 3, por favor. o versículo 1. El versículo 1. Ahí está.
Aí está. Oração do profeta Abacuc sobre Sidonó. O 16 até o 18, olha. De 16 a 18, por favor. Oí e se comovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluia! Como fazer uma viagem ¿Cómo hacer un viaje do medo del miedo à exaltação? a la exaltación? Abacuque, o profeta, começa a sua mensagem num vale profundo Habacuc comienza su mensaje en un valle profundo e termina a sua mensagem y termina su mensaje nas alturas. en las alturas. Ele vai do desespero Él va de la desesperación à esperança, a la esperanza, do temor à fé, del temor hacia la fe, da angústia avassaladora de la angustia avasalladora a uma confiança total a em una Deus. confianza total en Dios. Como isso se deu? ¿Cómo eso pasó? Ele muda de destino, Él cambia el destino porque até aqui esse homem estava aflito, porque hasta aquí este hombre estaba desesperado, desesperado, com dúvida, con duda, mas ele muda destino, pero él cambia el destino. porque agora ele está cheio de fé, Ahora está lleno de fe, cheio de esperança, lleno de esperanza, cheio de entusiasmo. lleno de entusiasmo. Por quê? ¿Por qué? Na verdade, agora ele consegue Porque ahora él consegue conciliar conciliar razão la razón com a fé. con la fe. Aqui Abacuque expressa sua confiança total em Deus. Aquí él expresa su confianza total en Dios. Abacuque significa aquele que abraça. Habacuc significa aquel que abraza. Isso quer dizer Esto quiere decir que Deus é aquele que nos abraça. que Dios es aquel que, Mesmo o povo errando, aunque el pueblo se equivoque, mesmo o povo falhando, mismo el pueblo, há um Deus hay un Dios que nos que abraça. nos abraza a Porque nosotros. o que Deus quer ver? Porque lo que Dios quiere ver, Aquilo que o pastor René lo falou. que el pastor René A dice, sinceridade do meu e do teu coração. la sinceridad de mí y de tu E corazón. Deus, ele quer ser o nosso Pai. Y Dios quiere ser nuestro Padre. 2 Coríntios 6, versículo 16, Segunda de Corintios 6:16. diz assim: habitarei entre eles, Habitaré entre ellos, andarei no meio deles caminaré en medio de e ellos serei o seu y Deus. seré su Dios. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Permita que Dios sea el Señor de tu vida. Você vê que mesmo o povo falhando, Tú ves que aunque el pueblo esté fallando, há um Deus que abraça, hay un Dios que abraza, há um Deus que fortalece. hay un Dios que fortalece. Não é por você errou que o inimigo vai ficar te acusando. No es porque tú has equivocado, Nós não somos porque te perfeitos, va a quedar acusando. Nosotros no somos perfectos, mas temos que ter sinceridade com o nosso Deus. pero debemos tener sinceridad de Él. Falar diante dele Hablar delante de Él nossas debilidades, de nuestras debilidades, nossas fraquezas. nuestras debilidades, Aí Deus, y Dios, ele te abraça. Él te abraza. Abacuque, ele teve intimidade para falar com Deus pelo seu povo. Habacuc tuvo intimidad para hablar con Dios. Ele questionou, Él cuestionó, mas o texto diz: pero el texto dice, quando ele buscou a Deus, cuando él buscó a Dios, ele entendeu él entendió que o plano de Deus, que el plan de Dios agora ele consegue expressar a confiança em Deus. ahora conseguía A expresar mudança dentro dele su confianza dentro de él. foi provocada Fue provocado, não pela mudança de circunstância. no por el cambio de las circunstancias. Ele saiu da dúvida Él salió de la duda para o cântico, para el cántico, do medo
del miedo a a exaltação. la A exaltación. mudança aconteceu El cambio pasó porque ele parou. porque Él se detuvo. Não para ouvir o cenário, No para mirar a las, não para ver as circunstâncias. no para mirar las circunstancias. Isso mudou Esto cambió porque ele parou porque Él se detuvo para ouvir a voz de Deus. para oír la voz de Dios. Quando você para ouvir a voz dele, Cuando tú te detienes para oír la voz de Él, mesmo você com medo, aunque tú estés con miedo, ele pode te mostrar Él puede mostrar que aquilo não é o teu que fim, aquello no es tu final, que aquilo é só um estágio. aquello son estágios. Você só está no casulo, Tú solamente estás está em preparação. en preparación, Mas para sair do casulo, pero para salir de esta preparación, de este lugar, tem que ter a preparação hay que tener la para preparación você poder voar. para que tú puedas alzar vuelo. Quantos creem que Deus tem algo para fazer na tua Cuando vida? crees que Dios tiene algo para hacer en tu vida, Abacuque começou a entender Habacuc comenzó a e entender descobrir y descubrió que Deus é que estava com controle da que situação. Dios es quien estaba en control de la situación. Talvez você está preocupado Quizás tú estés com preocupado o diagnóstico que recebeu, por el diagnóstico que has recibido, seja do médico, quizás del médico seja do homem. o del hombre, Talvez você está preocupado. quizás tú estás preocupado. Ali ele estava vivendo tudo seco, Él estaba viviendo algo que una sequía muy não grande. tinha, como se fosse, não tinha jeito mais No había ninguna manera para o homem, para el hombre, mas para Deus para Dios. tudo é possível. Todo es posible. Quando nós pegamos a palavra de Deus, Cuando nosotros tomamos la palabra quando de nós Dios, pegamos a orar a Deus, cuando nosotros empezamos a nós orar, vamos entender vamos a que entender quem está com controle da nossa vida que está en control de nuestra vida. não é o homem, No es el hombre, não é o inimigo, no es el enemigo maior mayor, é o que está conosco. es lo que está con Aleluia! nosotros. Isaías 65, 24. Isaías 65, Ele diz 24. assim: Él dice, E será y será que antes que clame, que antes que clame, eu responderei, yo responderé, estando eles ainda falando, estando aún hablando, eu ouvirei. yo Jesus, escucharé, Senhor. dice el Señor. Quando você para orar, Cuando tú te detengas, quando você para ouvir, cuando tú te detengas, quando você para meditar, cuando para você vai meditar, ver que o Deus Todo-Poderoso, va a ver que Dios Ele não Todopoderoso, perdeu o controle. Él no perdió el control. Ainda que possa estar tudo seco, Aunque esté en la sequía, você não vê saída, tú no ves una salida, mas há um Deus poderoso. mas hay un Dios poderoso. Sempre tem uma saída para mim e para a tua vida. Siempre tiene una Há um salida Deus poderoso para mi vida. que sempre tem uma palavra Que siempre tiene una para palabra mudar. para Por cambiar. mais que às vezes esteja num vale profundo, Estamos en un val profundo, mas se ainda não está enterrado. pero tú aún no estás enterrado. Ezequiel 37 Ezequiel 37 diz que os ossos dice que los huesos estavam sobre o vale. estaban arriba sobre el valle. Se estava sobre, Si estaba arriba, não estava no enterrado. estaba enterrado. Se não estava enterrado, Si no está ainda há uma esperança. aún hay esperanza. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Ainda há esperança. Aún hay esperanza. Aleluia! Como Deus é poderoso Como Dios es para poderoso mudar as circunstâncias. para cambiar las circunstancias. Mesmo que às vezes você tenha pouca força, Aunque tú tengas poca fuerza, na tua pouca força, en tu pocas você esforça tú te esfuerzas em buscar a Deus. en buscar a Dios, Porque Deus, porque Dios que está com as rédeas está ahí con las riendas, da nossa história, con la dirección de nuestra vida, é de Deus nuestra que historia. está no controle da situação Es da Dios que tua está en vida. control de tu situación, de tu Quem vida. está conduzindo o teu destino, Él está conduciendo tu das destino, nossas vidas, de nuestras vidas. não são as nações poderosas, No son más las não naciones são o poderosas, governo, no son los não gobiernos, são os impérios, no son los mas imperios, é Deus Todo-Poderoso mas es de Dios que Todopoderoso conduz a nossa vida. que conduce nuestra vida. Aleluia! Aleluya. Aqui o profeta Habacuque ele está vendo Aquí el profeta É o Habacuc seguinte, está vendo algo. que aqueles que estavam oprimindo Que aquellos que estaban oprimiendo fazem uma viagem hacen un viaje do vale para os cumes do monte,
del valle para la cumbre de los montes. Enquanto aqueles que estavam nos cumes do monte Y aquellos que estaban en la cumbre del monte fazem uma viagem, hacen viaje, despencando para o chão. descendiendo hacia el piso. Aqui eu quero que você olhe o ponto de vista seguinte: Ahora yo quiero que tú veas ese punto de vista. quando tudo parece estar perdido, Cuando todo parece que está perdido, com Deus ainda há uma saída. con Dios aún hay una salida. Só pegar um gancho. Yo quiero aprovechar la oportunidad. Quando Jairo chegou diante de Cristo Cuando Jairo llegó delante de e Jesucristo, ele contou uma situação, contó una situación, preciso que me ajude, dijo, necesito que me ayudes. que vai até minha casa, Vaya hasta mi casa cure minha filha, y sane mi hija, mas de repente chegou uma notícia, pero de repente llega la noticia, esquece, olvídate, não incomode mais o mestre, no incomodes, já morreu, ya se ha muerto, não tem jeito. no hay forma, no hay Mas manera. Jesus olha para eles Pero Jesús mira hacia él, e diz: não olha essa situação, no mira la situación, não olha para a no circunstância, mira la circunstancia, creia somente crees que solamente, eu posso mudar a história, yo puedo cambiar que la ainda que historia, esteja morto, aunque esté muerto, viverá. vivirás. Qual é a situação que você precisa? ¿Cuál es la situación que tú Que necesitas? Deus entre na tua vida nessa manhã. Entre tu vida en esta mañana, Ele quer mudar a história, Ele quer cambiar, quer mudar diagnóstico, Ele quer cambiar, Ele quer mudar. Ele quer mudar. Ele quer cambiar. Abacuque está vivendo certamente, quando ele olha o cenário, ele vê, era um cenário de destruição. Abacuque mira, e quando mira, la escena era um cenário de destruição, Porque o poder da Babilônia era impossível de vencer o exército babilônico. porque era impossível vencer o poder e o exército de Babilônia. Mas na verdade o texto vai dizer Pero na verdade o texto diz que aquilo que era impossível que aquilo que era de impossível reverter de reverter com Deus, com Deus, tudo é possível. todo é possível. Quando você vê a situação Quando tu vês a que situação não tem jeito, que não há uma forma, creia em Deus. creia em Deus. Antes de ir ao desespero, Antes de irse a la faça como desesperação, Abacuque diz. haga como Abacuque. Ele diz: ainda que tudo acabe, Aunque tudo ainda que tudo termine, aunque todo ainda que o médico disse que não tem mais jeito, disse que não é todavia eu me exaltarei no Senhor. eu exaltarei o Senhor, aleluia. Todavia minha Todavia confiança minha confiança está nele, está nele. Deus é um Deus Deus é um Deus que ainda transforma vale, que aún transforma em vale, que ainda transforma vales em manancial, aún transforma vale em que manancial, transforma lágrima em alegria, que cambia lágrimas em derrotas em triunfo derrotas em triunfo e gloriosa vitória. e gloriosa vitória. Quando chegamos ao fim do nosso recurso, E quando chegamos ao final de nós, para a torre de vigília, sube para a torre de vigília, ele vai para a torre de vigília e vai para a torre de e vigília, começa a clamar a Deus. começa a clamar a Deus. E Deus abre para ele E Deus abre para ele as cortinas do futuro. as cortinas do futuro. E Deus revela para ele E Deus revela que a para ele solução não estava nos braços da carne, que a solução não estava em los a braços de la solução não carne, estava no político, que não estava em los a políticos, solução não estava nas mãos do homem, a solução não estava nas mãos de los hombres, mas a solução mas a solução estava nas mãos de Deus. estava nas mãos de Deus. Há esperança para a tua vida. Há esperança para a tua vida. Do cheiro das águas, só do O cheiro olor das águas, das águas, só o olor das águas. a árvore vai crescer. O árvore vai crescer. Tem muitas árvores aqui nessa manhã Há muitos árvores aqui que Deus vai levantar que Deus vai para levar ser sombra para ser sombra para os outros. para os Sabe o demais. que isso quer dizer? Sabe o que quer dizer? Você vai poder fazer Olha que tu poderás mais pela obra de Deus. mais pela obra de Você vai Deus. ser sombra. Tu serás sombra. Você vai ter para dar. Tu tendrás para dar. Quantos que Deus vai Quantos fazer que na Deus tua tem vida? para dar para a tua vida? Isso aqui é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós outros. Solução é uma lição para mim e para você. É uma lição para Para a ti, tua família. para a tua família, Para a tua empresa. para a tua Para a empresa, tua casa. para a tua casa. Que Deus está vivo. Que Deus está vivo. Quando todos os recursos se acabam, Quando todos os recursos terminam, todos os de Deus
todos os de Deus estão disponíveis para mim e para a tua vida. estão disponíveis para ti e para minha vida. Quando algo nos encorala, Quando algo nos acorrala, nós precisamos olhar para o alto. nosotros necesitamos mirar hacia arriba. Irmãos, o profeta Abacuque, ele começa a ver uma saída Hermano, el profeta Habacuc comienza a ver la salida quando ele para falar com Deus. cuando él se pone a hablar con Quando ele escuta Deus, cuando él escucha, oye Dios. nós achamos uma saída, Nosotros encontramos una salida, uma solução, una solución quando nós colocamos cuando nosotros ponemos a buscar a buscar a Deus e ouvir a Deus. y oír a Dios. Aí nós vamos achar uma saída. Entonces vamos a encontrar una salida. Na época da crise do Covid, En la época de la crisis del COVID, todo mundo ficou com medo. todos quedaron con miedo. Eu fiquei com medo Yo também. también quedé con mucho miedo. E agora Yo dije, ahora vai ter que fechar tendrá que cerrar e contas para pagar. y cuentas a pagar. Como vou fazer? ¿Cómo haré? Aí eu fui buscar a Deus, Entonces fui a buscar a Dios, fui clamar a Deus, clamar a Dios, fui orar a Deus. fui orar a Dios. Aí Deus levantou Entonces Dios levantó um homem, un hombre, colocou do meu lado, puso a mi lado, preguei para ele a palavra de Deus. prediqué para él la palabra de Dios. Hoje Deus mudou a vida dele. Hoy Dios cambió su vida, É um advogado, es un abogado, secretário da prefeita da cidade. es secretario del alcalde de la ciudad. E eu perguntei para ele: e agora o que eu faço? Para él A ahora ¿qué hago? polícia está vindo pedindo que eu feche tudo. La policía está veniendo diciendo para que yo cierre todo. Aí esse homem disse assim: Este hombre dijo, não feche, no cierre, deixa a situação comigo, deja la situación conmigo, eu controlo, yo controlo, não temas. no tengas miedo, no temas. É isso que Deus vai fazer na E tua eu- vida. Vai levantar alguém para te ajudar, vai levantar alguém para te fortalecer. Quando você está com medo, quando vem a crise, Deus vai levantar alguém. Levantar a alguien. Às vezes esperamos um anjo. Às vezes esperamos um ángel. Aí Deus já colocou o pastor René do seu E lado. Deus ha puesto o pastor René do lado. Aí você fala: mas cadê a solução? Cadê a Não solução? estou vendo. Não estou vendo. Na crise da Covid, E na crise da Covid, as vendas das minhas empresas as vendas de minha empresa começou a aumentar. começou a aumentar. Isso é possível? Isto é possível Para o homem não. para o homem? As pessoas estavam com medo, As pessoas estavam comigo, não saíam de não casa, saíam de mas casa, eu continuei prosperando. mas eu segui prosperando. Por quê? Porque Eu parei eu me detuve para orar a Deus, para orar a Deus, para buscar a para Deus, buscar a Deus, para ouvir a para Deus. ouvir a Deus. E ele disse: E Ele disse, a situação a situação não está na mão do não homem. está na mão do homem, Eu estou no controle da eu tua estou no vida. controle de tua vida. Se você entregou a vida para mim, Tu entregou tua vida a entregou os Deus, negócios a mim, entregou todos os negócios. por que está com medo? Por que está com medo? Eu vou cuidar. Porque Deus vai cuidar. Na hora eu olhei e falei: como? Eu disse, como? Não tem jeito. Não há maneira. O funcionário me ligava de noite, Os empregados me chamavam. dizia: a polícia está aqui para Se fechar. a polícia está aqui para cerrar. Eu: não fecho. Eu disse, não cerra. Mas como? Mas como? Fica tranquilo. Esteja tranquilo. De repente eles esqueceram. De repente se olvidaram. Não tive preocupação. Não tive mais nenhuma preocupação. Parece como ficou escondido Parece que eu estava e oculto ninguém via. e nadie me veia. É isso que Deus vai fazer com a tua vida. O que Deus vai fazer com Te tu vida? esconder debaixo da sombra e das asas dele. Eu vou estar baixo Aonde o inimigo quando ele não vai te ver. não vai ter. Aonde o invejoso Ai, el hombre não vai te ver. não te vai que ver. Deus está. Porque Deus está Aleluia. Com as mãos dele com suas mãos estendidas sobre a tua vida, estendidas sobre sua sobre a vida, tua casa. sobre tu casa. E ele diz que nem o mal E ele disse que te nenhuma sucederá, te vendrá, nem praga alguma uma plaga chegará a tua tenda, chegará a tu tenda, porque ele está dando ordem porque ele está dando ordem aos anjos dele para te guardar, guardar para te livrar. para livrar. Então não temas. Então não temas. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus faz. Isso é o que Deus faz. Quando não vemos saída, Quando não vemos uma salida, ele diz: confia em mim. ele disse confia em mim. Quando apresentamos a nossa causa a Deus, Quando apresentamos nossa causa a é Deus, que nós vamos encontrar a saída. é que vamos encontrar A solução. a solução
Para de olhar para o teu problema. Deje de mirar tu problema. Olha o tamanho do Deus que você serve. Mira el tamaño de Dios que tú sirves. Quantos necessitam de um milagre de Deus nessa manhã? ¿Cuántos necesitan de un milagro de Dios en esta mañana? Os tempos mudaram, Los tiempos cambiaron, mas Deus não mudou. pero Dios no cambia. Ele está aqui. Él está aquí. Quando nós entramos aqui na igreja, Cuando entramos aquí en la iglesia, quando as irmãs começaram a louvar, cuando las hermanas comenzaron a que Deus cantar, abençoe pela que Dios voz, bendiga por la voz, que unção, que unción, que Deus continue abençoando mais a vida de Dios vocês. sigue bendeciendo más Eu la senti vida uma de ustedes. presença de Deus como nunca antes. Yo sentí una presencia como Sei que nunca Deus antes. está aqui. Sé que Dios está aquí. Deus está aqui nesse lugar. E onde Ele está, Y a donde Él está, algo acontece. algo acontece. Por quê? ¿Por qué? Porque nós estamos aqui, eu e o pastor Glenn. Yo y Pastor Clé estamos aquí. No. Mas é porque Deus está aqui. Porque Dios está aquí. Ele está aqui. Él está aquí. Nós simplesmente somos um instrumento. Somos solamente instrumento. Eu e minha família, Yo, mi familia e y o yo, pastor Glenn, el Pastor Clé, somos só instrumentos somos que instrumentos. Deus quer usar Dios quiere usar nesse dia en este día para abençoar para a bendecir tua vida, tu vida, para sarar, para sanar, para curar, para curar, para mudar a história, para cambiar a para dar uma direção. para dar una dirección. Estamos aqui nesse dia Hoy aquí en este día para ser instrumento de Deus, para ser instrumento de Dios. deixar ser derramado Deja que derrames na tua vida. en tu vida. Rei de reis e Senhor dos senhores, El Rey del Rey, Señor del Señor, é Ele que está no controle da el que nossa está en vida, control de nuestra é vida, aquele que está sentado no trono, aquel que está sentado en el é trono, Ele que está no controle. es Él que está en control. Deus está no controle da tua vida. Dios está en control de tu vida. Eu não sei até que hora pode ir, Yo pastor. no sé hasta qué hora puedo ir. Não sei que hora é. Yo sé qué horas es. Ya Pode dio ter tiempo. uma água, por favor. Glória a Deus. Vocês estão com fome? ¿Ustedes están de hambre? Amén. Amém. Amén. A minha esposa pediu 5 minutos para hablar. Mi esposa pidió 5 minutos. Vem cá, irmão. Quantos creem que Deus está no controle da tua vida? Aleluia! Ei! Mira, Agora o fogo vai descer. Ahora el fuego va a bajar. No funciona. estamos guiados. Vas a acercar demasiado. Deus já estava falando, amém? Mas ele pediu para eu pregar um pouquinho, mas ele quase não me deixa pregar, Pero él pidió para que yo predicara un poco, pero casi no me deja predicar. né? Ah, ¿No ves? Nem trouxe minha Bíblia, pensando Nem que trajo ia minha perceber. Que yo iba a perceber. Préstame. Mas Deus falou algo comigo Pero enquanto, Dios habló algo conmigo mientras enquanto meu marido pregava. mi marido predicaba. E quero compartilhar com você, Y yo quiero compartir contigo y con ustedes lá em Números en Números 27, 27. aqui nós vamos ver as filhas de Zelofeade. Aquí vamos a ver las hijas de Zelofead. Os estudiosos dizem Los estudiosos dicen que elas eram jovens, ellas eran muy jóvenes, solteiras, solteras, e só sobrou elas da família delas. solo se quedó ella de la familia. O pai morreu El padre había muerto e ali na lei se passava a herança para os parentes E a- masculinos. y ahí en la ley, segundo la ley, se pasaba la herencia a los masculinos, a los hombres. Sim. E elas não se conformaram com aquela situação. Pero ellos no se conformaron con la situación. Elas decidiram procurar Moisés. Ellos decidieron buscar a Moisés. E no versículo 5 Y el versículo 5 fala que Moisés levou o caso delas diante do y Senhor. dijo que Moisés llevó su caso delante del Señor. E a resposta que Deus deu a Y la respuesta elas que Dios las dio a ellas
é a seguinte no capítulo 7. É a seguinte, capítulo 7. Pode ler, pastor. Versículo 7, sorry. Aí. Tenha. Números 27 e 7. 7. Ya. Dice, bendicen las hijas de Zelofehad. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas. Deus mudou a situação dessas mulheres. Dios cambió la situación de estas mujeres. Deus tomou a situação delas Dios tomó la situación de ellas e mudou a lei por causa y delas. cambió la ley a causa de ellas. Elas poderiam, como outras mulheres ali no deserto, Elas poderiam, como outras mulheres aí no deserto, poderiam falar, não, deixa assim, é dessa forma. poderiam dizer, não, deixa assim, nomás, é Não dessa tem como maneira. mudar, Não é como cambiar, não tem como transformar. não é como transformar. Foi assim que Deus tinha falado que seria. Porque era assim que Deus havia dito que seria. Só que elas não se conformaram. Pero elas não se conformaram. Elas tomaram uma posição. Elas tomaram uma posição. E com muita humildade, Com muita humildade, elas chegam a Moisés. chegam hacia Moisés. E Moisés chega a Deus. E Moisés chega hacia Deus. E Deus muda a E Deus história delas. cambia a história delas. E o que mais me impressiona, E o que mais me queda impressionado, elas não tinham visto a terra ainda. é que elas não haviam visto a A terra. comunidade de Israel ainda estava no deserto. E a comunidade de Israel todavia seguia no deserto. Elas ainda não tinham visto a terra. Elas ainda não haviam visto a Elas terra. só tinham a fé. Elas solamente tinham a fé. E elas falaram, E elas disseram, entre elas, entre elas, há uma terra, há uma terra, eu quero. eu quero. Não quero ficar de fora Não da quero quedar-se promessa. afuera da promessa. E se você se lembrar, E se tu te acuerdas, Moisés tinha escolhido 12 homens, Moisés havia escolhido 12 12 espias, 12 espiões. os homens espias. mais Os poderosos, homens mais poderosos. aqueles mais hábeis, Eram aqueles mais hábeis, com aptidões, que tinham aptidão, inteligência, inteligência, homens de Deus. homens de Deus. Mas somente 2 creram quando viram a terra. Pero solamente 2 creyeron quando vieron a terra. Mas essas 5 Pero mulheres, essas 5 mujeres elas creram antes de ver a terra. creyeron antes de ver a terra. Feliz daqueles que creem antes de ver. Felizes são aqueles que creem antes de querer. Você quer que Deus te coloque em algum lugar? Tu queres que Deus te ponga em algum lugar? Fortaleça a sua fé aqui. Fortaleça tu fé aqui. Para você se ver aonde Deus quer te colocar. Para que tu veas aonde Deus quer te pôr. Para você chegar lá. Para que tu chegues lá. Muitas vezes, Muitas delas vezes. vemos histórias como a do meu marido. Vemos as histórias como de mi Nos marido. comovemos. Nos comovemos Mas falamos é para e ele. dissemos é para ele. Para mim não. Para mim não. Não fortalecemos a nossa fé para que Deus também mude a nossa história. Eu dou exemplo de nossa fé para que Deus também cambie nossa história. 12 homens tiveram uma oportunidade 12 homens tiveram uma de ver oportunidade a terra antes de toda aquela comunidade. de ver toda a terra antes de toda aquela comunidade. Somente 2 creram que Deus Pelo poderia menos solamente mudar. 2 creyeron que podiam cambiar. Mas essas 5 mulheres, Pero estas 5 mujeres elas tiveram mais fé do que aqueles 10 espias. essas 2 mulheres tiveram mais fé que aqueles 10 espias. Deus falou que teria uma terra. Deus falou que teria uma terra. Eu e minha irmã queremos entrar lá. Eu e minha irmã queremos entrar lá. Entendem? Entende? Elas não viram. Elas não haviam, não Elas só haviam, tinham uma promessa como Elas- eu e você. elas só tinham uma promessa como tu e eu. Mas aqui dentro, Pelo aqui adentro, elas tinham fé como se elas tivessem visto aquela terra. elas tinham fé como se houvera visto na terra. E aí eu queria que você fosse comigo em João, Evangelho de João Então eu quero que tu vaya comigo no Evangelho de Juan 6, 6, 28 Juan 6, 18. verso 28, e 29, por favor. 29. Juan 6, 28 e 29. Sim. Gloria a Dios. Aquí está. Entonces le dijeron, ¿qué debemos
hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él es, el que Él ha enviado. Aleluia pela palavra de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós temos uma noção errada do que é a obra de Deus. Muchas de las veces tenemos una noción equivocada de lo que es la obra de Dios. Serviço Servicio é maravilhoso. es maravilloso. Que bom que estamos recebendo todo esse amor que vocês nos dão. Qué bueno que estamos recibiendo todo este amor que ustedes nos dan. Mas a verdadeira obra de Deus Pero la verdadera obra de Dios é crer. es creer. E por isso mesmo fazemos. Y por eso mismo Se hacemos. fazemos é porque cremos. Y si hacemos es porque creemos. Mas muitas vezes lá no Brasil, Pero muchas de las veces allá en Brasil, na igreja en la brasileira, iglesia brasileña, achamos que é só fazer, pensamos que es solo hacer, ter toda a aparência, tener toda una apariencia, mas aqui está morto. pero adentro está muerto. Achamos que somente são as obras. Pensamos que es solamente las obras Não fortalecemos a nossa y fé. no fortalecemos nuestra fe. É ao contrário. Es al revés. Fortalecemos a nossa fé. Fortalecemos nuestra fe E por isso fazemos. y por esto hacemos. Amém? Amén. Há uma luta Hay una lucha para tirar a sua fé. para quitar tu fe. Você pode ser o cristão mais antigo da igreja, Tú puedes ser el cristiano más antiguo de la com iglesia, muitos anos com Jesus, con muchos años con Jesús, mas todos os dias pero todos los o días diabo tenta el diablo intenta tirar sua fé. quitar tu fe, Com dificuldades, poniendo dificultades, tirando seu amor por Deus, dando tu amor hacia Dios, provações, provaciones, doenças, enfermedad, medo. miedo. Porque o medo Porque el miedo é uma fé es una errada, equivocada, colocada no lugar errado. puesta en lugar equivocado. Deus quer fortalecer sua fé hoje nele, amém? Dios quiere fortalecer su fe hoy en él, amén. Para você viver tudo o que Ele já tem sonhado para você. Para que tú vives todo lo que Él ya tiene soñado para ti. Nele temos o sim e o amém. En Él tenemos el sí y el Ele amén. quer que você seja feliz, Él quiere que tú seas feliz, abençoado, bendecido no propósito dele. en su propósito. Mas primeiro você precisa crer Pero es necesario primero creer naquele que foi enviado, Jesus Cristo, nosso Senhor. en aquel que fue enviado, Jesucristo nuestro Señor. E nele Y en Él podemos fazer obras maiores do que Ele fez. podemos hacer obras más grandes que Él. Amém. Amén. Como Deus ele é tremendo. Como Dios es tremendo. Eu iria parar, Yo quería detener, mas era um tópico que estava na frente. pero lo que yo iba a hablar Era falar dos 12 espias. es hablar de los dos espiones. E como eu ia falar, Y como yo iba a hablar, Deus levantou minha esposa. Dios levantó mi esposa, Que para você crer, que para que tú creas, às vezes você está perto de possuir o teu milagre. às vezes tú estás cerca de tener su Não milagre, desista, no desista, não olhe para trás. no mire hacia atrás. E agora eu quero convidar minha esposa, o pastor Quiero invitar a Joel, mi esposa para nós orar por você. para nosotros orarmos. Queremos abençoar a tua vida. Queremos bendecir su vida. Eu não sei qual a situação, qual o problema que você está enfrentando, ¿Cuál es la situación, el problema que está enfrentando? mas a gente sabe que há um Deus todo-poderoso Pero sabemos que hay un Dios que todopoderoso se levanta do céu. que se levanta del cielo. E também eu quero perguntar, Yo también quiero preguntar se aqui tem alguma pessoa si aquí hay alguien que estava distante do caminho de que Deus estava lejos del camino de e Dios. quer nessa manhã reconciliar com Que quiere en Deus, esta mañana que essa reconciliarse noite con Dios. quer nessa manhã dar um passo para Que en Deus. esta mañana quiere dar un paso Se há para alguém Dios. aqui, Si hay alguien aquí, vem aqui, nós queremos orar pela tua ven aquí que vida. queremos orar por tu vida. Antes de orar por enfermos, Antes de orar por los Gloria a nós enfermos, queremos orar, colocar
a tua vida nas mãos do Senhor. Queremos poner tu vida en la mano del Señor. Tem alguém aqui nessa Hay manhã alguien aquí en esta mañana que às vezes estava afastado que às vezes estava alejado e quer dar um passo, e quer dar um passo. porque o Pai é aquele que abraça. Porque o Padre é Ele aquele que está aqui. abraça. E Ele está E Ele aqui. quer abraçar a tua E Ele vida. quer abraçar tu Ele vida. quer te cuidar. E Ele quer cuidar. Porque às vezes vai vir vento Porque muitas das vezes que você sozinho, que pode vir vento pode venir viento que você sozinho que tu solamente ves, não pode fazer nada. solo não pode fazer nada. Mas se você está Pero se tu estás debaixo da mão poderosa do bajo la Senhor, mano poderosa do Senhor, Ele vai cuidar de Ele vai você. cuidar de ti. Eu tive uma visão, Eu tive uma visão, como muitas coisas acontecendo, como muitas coisas acontecendo, era como se fosse uma tempestade, era como se fosse uma tempestade. com o carro virando, Como casas sendo destruídas. casa sendo destruída, Mas eu me escondi na visão, pero eu me ocultei na visão, num poste de luz. bajo um poste de luz. Enquanto eu estava sentado ali, E mientras estava sentado aí, o Senhor me trouxe o discernimento. Senhor me deu o discernimento. O poste de luz É o poste de luz. é Ele, É Ele. porque Ele é luz para o nosso Porque caminho. Ele é luz para nosso caminho. É Ele que vai clarear. Ele que vai para A luz fala de força, a luz habla de e a força. força não está em nós, E a força não está em mas a nós. força está no Deus Todo-Poderoso. A força está em Deus Há Todo-Poderoso. alguém aqui nessa Há manhã? alguém aqui nesta manhã Se não tem, queremos convidar você que necessita de um milagre, que necessita um milagre, de uma bênção de Deus. uma bendição de Deus. Está voltando para Deus. Está voltando hacia Deus. É milagre? Está voltando para Deus? Está é o seu milagre pequeno. Está voltando para Deus. Se está aceitando a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Festa no céu, Hay fiesta no cielo. porque a Bíblia diz Porque a Bíblia que diz: quando alguém se rende ao Senhor, alguém se rinda ao a Senhor. festa no céu. Hay uma festa no Estenda cielo. as tuas mãos, vamos orar para Estenda nossa suas irmã. manos aqui, vamos Meu orar esposo por está nossa orando por ela, E vamos estar orando por colocando a ela. vida dela nas mãos do Senhor. Abrindo a vida dela, Oh, nós abençoamos, Senhor, Senhor, nós nós o bendecimos. bendizemos. Nós outros bendecimos. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Bendito seja. Queremos orar pela tua vida. Queremos orar por tu vida. Vamos colocar as nossas mãos, Vamos poner nuestras manos. todos nós aqui. Todos nós outros aqui. Vamos ungir você. Vamos ungir-te a E ti. Deus vai tocar a tua vida. E Deus vai poner tu Se vida. você precisa de um Se milagre, tu necessita de um milagre, creia. creia. Se necessita de uma cura, Se necessita de uma o sanidade, Deus Jeová Rapá Jeová está Rapá está aqui nessa aqui. manhã Está aqui nesta manhã para curar você, para sanar-te, para libertar. para liberar.